Salve a igreja na paz do Senhor. Primeiramente, agradeço a Deus de colocar meus pés na casa do Senhor, estar aqui, e agradeço a igreja também. É uma confiança a qual a gente passa por ela, mas é bom que o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos ensina, nos capacita a cada dia, da gente poder estar levando a palavra do Senhor. No Salmo 126, não vou estar lendo, mas quando fala ali, aquele que leva a preciosa semente, ele vai andando e chorando, mas quando ele volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas vamos estar meditando na palavra de Deus. 2 Reis, no capítulo 4, graças a Deus, que vai falar de milagre. Milagre, família. Som. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Capítulo 4, 2 Reis. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Capítulo 4, 2 Reis. Fala de Eliseu, aumenta o azeite da viúva. Vamos estar lendo nem muitos versículos, apesar até o versículo 7. Depois do versículo 7, versículo 8, que vai falar de um milagre muito grande, conhecido pela igreja, conhecido, por todos, que fala de Sunamita e seu filho. O capítulo, irmãos, ele é grande, mas se a gente for chegar ao final, é muita coisa. Vamos estar lendo. Versículo 8, sucedeu também um dia que ainda Eliseu, a Suquém, havia ali uma mulher rica, a qual esteve ali e dizia, sucedeu que às vezes, e passava por ali e comia pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele, nós para ali se retira. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se ao seu quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi, chama esta Sunamita, e chamando a ele, disse, por diante dele, porque lhe disseste, dize-lhe, eis que que nós tens trazido a todo revelo que há de fazer por ti. Há alguma coisa que lhe for o rei, chefe do exército, e dissera, ela habita no meio de um povo. Então disse ele, que há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, a seu marido é velho. Apenas tem esse versículo. Irmãos, que o Senhor, nesse texto, nos fala de milagre. Então, precisamos muito se preocupar com quando a gente promete alguma coisa. Geazi ficou bem livre, Eliseu não. Porque ele prometeu a ela, que o texto é muito grande, bastante conhecido, quando ele prometeu a ela que durante 12 meses, que seria um ano, ela não tinha filho, mas primeiro pesquisou, mesmo com o moço que era
Geazi ali, quando ele fala, não tem filho, e o esposo também avançado em idade. Então, para isso, tem que haver milagre para acontecer. Agora, quem promete que a vida de Eliseu, quando ele pediu lá, não está nesse texto, mas quando ele tinha pedido qualquer coisa, quando Elias falou para ele, pede o que tu queres que eu te darei, ou eu te dou. Então ele se preparou, irmãos, apesar que Eliseu, de onde ele veio, ele não tinha muita necessidade disso também não, porque ele já conhecia Deus, ele conhecia o Senhor, ele tinha experiência com Deus. E quando ele citou também ali de que ele pediu a porção dobrada, que vai levar a vida dele toda. São vários textos que a Bíblia nos ensina, nos fala sobre milagre, mas ele prometeu àquela mulher ali, a idade do esposo ou marido dela avançada, e ela não tinha. Ela era estéril, não tinha filho nenhum. Só que ela passava por uma luta muito grande, igual a Ana também. No passado era desse jeito, irmãos. Hoje em dia mudou tudo. Mas a mulher que não tinha, igual a Ana também, da mesma forma que não tinha filho, era que fosse amaldiçoada para o povo, como não tivesse direito a nada. A Ana não foi assim. Ana chorava, não se alimentava, não comia. E nesse texto aqui da palavra de Deus, aqui fala de milagre, fala tudo, palavra profética nesse texto. Por que nos fala nesse texto? Que alguém prometeu. Para prometer, irmãos, tem que ter cuidado. Que quando Eliseu prometeu aquela mulher ali, sabendo já que ela não tinha filho, o esposo era avançado em idade, e quando ele prometeu daqui a 12 meses, ou seria um ano, ela ia abraçar um filho. Só que ela falou uma coisa para ele: não me engane, porque ela não tinha. E ela ainda falou para Eliseu ali, a passagem que vai para frente ali falando, eu não te pedi nada, não pedi nada ao Senhor, que era o profeta de Deus. Só que uma coisa, irmãos, logo no início, quando ela chamou o marido dela, o esposo dela, falou uma coisa que é importante também. Esse homem que passa por aqui, está sempre em nossa casa, eu observo que ele é um homem de Deus. É isso que é importante também. Essa observância da nossa vida, irmãos, quando nós somos observados por alguém, tem que ter cuidado também. Mas só que faz isso é Deus que faz. Deus usa alguém para nos mostrar onde nós passamos, aonde nós caminhamos, ou aquilo que prometemos também, como foi Eliseu. Geazi não prometeu nada. Então você, eu, seja cada um de nós, servo de Deus, para usar essa palavra e prometemos, tem que ter cuidado para depois, lá no final, não ficar reprovado. Vai ouvir o que da pessoa? Mas quando ela falou, observa que é um homem de Deus. Aonde você passa, aonde nós passamos, tem alguém nos observando a cada dia. Eu sempre comento com alguém, nós somos vigiados por alguém. Alguém está observando os seus passos, está observando a sua palavra, está observando a sua vida, está observando a minha também. E a gente passa por muito isso. Então nesse texto aqui, irmãos, o texto é grande, mas é bastante conhecido. Quando ela aconteceu o quê? Que o filho dela, mas ela durante aquele período de 1 ano ou 12 meses, realmente ela teve um filho, a vida dela mudou. E ela não era pobre não, ela era rica, a mulher era rica, no meio daquele povo ali, só que faltava uma coisa na vida dela que ela precisava, como na vida de Ana também, de Samuel, não era diferente. Ela precisava de um filho, que até então, irmãos, a gente fica analisando, ou vários livros que até nos mostram, nos ensina isso, a pessoa casa hoje, mas enquanto não vier um filho ainda não é considerável como família não. Por isso a gente vê aquela parte ali de Josué ali, quando ele falou, eu e minha casa ou minha família serviremos ao Senhor. Aí já era família, porque ele tinha. Não sei se os irmãos já viram, mas eu creio que já observaram, já viram isso. Josué ali, ele tinha 3 filhos. E quando ele chegou a usar essa palavra, eu e minha casa ou minha família, dependendo da tradução da Bíblia, fala desse jeito. Serviremos ao Senhor. E nesse ponto aqui, irmãos, a gente vê no início, parece que a pessoa casa hoje e amanhã, às vezes passar 2 anos, 3 anos ou 10 anos, considera assim como uma família, que a família é tudo na nossa vida. A família, irmãos, é tudo na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente poder pautar, a gente poder analisar, a poder agradecer a Deus. E esse ponto aqui, irmã, da sunamita,
ela passou a confiar no homem de Deus, que era Eliseu. Bem lá na frente, a gente não vai chegar nesse ponto. Mas no capítulo 8 já fala diferente. Já fala de um ponto que ela confiou no homem de Deus, que é o profeta de Deus. Então, quando fala em profecia, irmãos, quando fala em milagre, que nele falou para aquela mulher ali, a gente tem que ver que no princípio, o que está? Qual é a proeminência nisso aí? Qual é em primeiro lugar? É o profeta. Como é que você vai prometer a alguém, prometer uma palavra de Deus na vida de alguém, se não for profeta de Deus? E no passado eram muitos, mas continua. Continua o profeta de Deus atuando, o profeta de Deus falando, prometendo algo, de alguém poder confiar também na nossa palavra. Da nossa vida não pode ser diferente, não. Aquilo que você fala, aquilo que eu falo, aonde eu ando, aonde eu passo, aonde eu estiver, seja no trabalho, seja na igreja, alguém está observando a gente. E quando ela falou para o marido dela, esse homem que passa sempre aqui, nós já preparamos o lugar, vamos preparar mais ainda, eu observo, eu tenho notado que seria a mesma palavra, ele é um verdadeiro homem de Deus. E quando alguém fala isso para a gente, irmãos, só que tem que ter cuidado também, para não chegar a fazer igual o apóstolo Paulo, que não é nesse texto não. O apóstolo Paulo falou uma coisa: eu subjugo a minha carne, o meu corpo, para naquilo que eu ensino a alguém, naquilo que eu falo para alguém, quando chegar lá no finalzinho, eu não ficar reprovado. Foi o caso de Eliseu. Ele poderia ficar reprovado através daquela mulher que ele prometeu algo para ela e acabou realizando na vida dela. Porque ela precisava, irmão, não é o dinheiro ela tinha tudo. Mas e o filho? Cadê o filho? Por isso que eu citei, quando fala família, palavra profética, palavra do profeta, está ligado à família, sim. Que existe promessa, existe alguém que fala da palavra de Deus que vai se cumprir. E essa mulher, ela passou a confiar no homem de Deus. Só que, por isso que eu citei, o texto é muito grande e muito conhecido também. Só que esse filho que veio nos braços dela, chegou a um ponto que, quem foi provado ali? Ela foi provada, Eliseu foi provado, Geazi não. Que ele não chegou a prometer nada. Mas Eliseu prometeu, porque até então ele poderia prometer, mas ele não sei, de repente ele não esqueceu. Mas quando ele falou ali para Elias ali, Elias ofereceu a ele: pede que tu queres que eu te dou. Só que interessante, nesse ponto aí, quando ele falou a porção dobrada, a gente vê que lá no início, na vida de Eliseu, aonde ele estava, a casa dele, a família dele, ele não precisava nem falar nada, porque ele já tinha direito, porque ele era primogênito. Ele já tinha direito, irmãos, em duas partes, como aconteceu na vida dele. Aonde ele estava ali, ele era primogênito, o direito era dele. A gente vê em outro texto também, mas no caso de Eliseu ali, ele não precisava nem fazer isso, mas ele pediu. Que ele queria trabalhar, ele queria fazer a obra de Deus. O que ele via na vida de Elias, que ele sucessou quando ele chegou a pedir: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Só que é perigoso, irmãos. Quando a gente faz algo, alguém promete a alguém, tem que ter cuidado para aquilo cumprir. Senão no final fazer igual o apóstolo Paulo, vai ficar envergonhado daquilo que ele prometeu. E na vida dessa mulher não foi diferente. O filho ela conseguiu. Porque ela era estéril, não tinha filho nenhum, o marido já tinha uma idade avançada. Foi o que eles enxergaram ali. Mas só quem faz o milagre é o nosso Deus. Só Ele que faz, através do profeta, através daquele que Deus coloca na frente. E para prometermos tem que ter cuidado, sim. Mas só que tem uma coisa: quando Deus manda fazer, a gente faz. Quando Ele fala para a gente não ir a algum lugar, não fazer nada, a gente está sempre ouvindo a palavra de Deus dessa forma. Quando Deus manda você ir, você pode ir. Quando manda eu ir, eu posso ir também, porque a vitória Ele nos garante. Só Ele que garante a vitória. Só Ele que manda a gente fazer, ou falar, ou prometer na palavra de Deus, e vai se realizar. Então a gente tem que ter cuidado. Mas esse cuidado é importante, irmãos. Que a gente tem que aprender com o Senhor a cada dia. É importante, aonde passa. Se não for para falar, fica quieta. Por isso que a Bíblia fala, nos ensina isso. Está pronto para ouvir, e ouvir está ardio para falar. Tem hora que não é para falar, tem hora que não é para prometer. Mas nesse texto aqui, nos chama a atenção de duas coisas. Aqui fala de família também. Por que família? Porque ela não tinha filho.
A família ia começar ainda na vida dela. E outros mais textos da palavra de Deus a gente vê também, que vai falando igual Josué também, fala da família. Então a família está em tudo, em todo momento das nossas vidas. Eu fico analisando uma coisa, irmãos, não é contar a minha vida, que às vezes a pessoa quer contar testemunho da vida toda, mas esse aqui que vocês conhecem. Chegou a esse ponto, graças a Deus, tem um rebanho na mão dele, mas ele talvez não lembra não, talvez esqueceu. Chegou um ponto que a gente não estava, você lembra, João? Eu e ele não estava se dando bem não. Quando ele falava uma coisa, eu retrucava, quando eu falava, ele retrucava também. Chegou o ponto que eu falei com ele, junta tudo, bota num saco, bota numa bolsa e que nós dois não estamos dando certo, então você vai e Deus vai te guiar. Não sei se ele lembra de tudo, eu estou citando isso aqui porque o que Deus faz na vida nossa, na nossa vida como na dele. E eu pensava que ele está hoje, está aqui, eu estou aqui também, louvando o Senhor, agradecendo o Senhor pela vida dele e pela vida de vocês também. Eu nunca vi um pastor sozinho trabalhar. Se não tem ovelha também não é pastor, como é que ele vai ser pastor? E para ser pastor tem que ter ovelha. Para ser ovelha tem que ter um pastor que cuida. Mas naquele dia, irmãos, ele andou só um pedacinho. Ele foi só um pedacinho até numa segunda curva, uma coisa assim. Só que o Espírito Santo me cobrou na hora. Manda alguém atrás dele e chama ele de volta, porque não era para ser dessa forma. Acho que é o irmão mais velho dele. Procura onde Joel está. Foi lá, encontrou, meu pai falou que é para você voltar. Então isso aí eu aprendi, o Espírito Santo me cobrou, me ensinou, continua me ensinando. Isso que eu estou citando aqui, mas é como que Deus trabalha nas nossas vidas. Nós temos um que nos guia, nos ensina, nos corrige quando está em falha. É isso que Deus faz. E teve outras coisas mais que Deus guardou também. Ele não era nem para estar aqui. Não era para estar porque que Deus trabalhou na vida dele. De alguém estava naquelas curvas, naquelas esquinas. Mas Deus poupou a vida dele, poupou do irmão dele, poupou a nossa vida, a nossa família. Que quando Deus mexe, alguém da família, tirar de uma pessoa da família. Quando Deus mexe, irmãos, o que acontece? Mexe com a família toda. Mexe com a igreja, mexe com tudo. Principalmente a família. E quando Deus vai trabalhando, Deus vai mostrando na nossa vida, irmão, nesse ponto aqui. Se for os versículos todos, são muitos. Mas chegou o ponto que aquele menino, ela conseguiu alcançar. Chegou o ponto que aquele menino chegou lá onde estava o pai dele, a igreja conhece. Por isso que o texto é tão conhecido, é tão bom a gente, é até bom a gente aprender na palavra de Deus um pouquinho. Amém. Graças a Deus. E esse ponto desse texto, irmãos, voltando dentro da palavra, quando ele prometeu àquela mulher e ela confiou. Quando ela chegou a falar ali com o próprio marido dela, que eu observo, eu olho, estou sempre presenciando isso, que esse homem que passa por aqui na nossa casa, ele é um homem de Deus. E realmente era. Mas quantas coisas ele precisava que ia acontecer na vida dele para frente ele ainda. Que quando ele chegou a pedir, não está nesse texto, mas quando ele chegou a pedir a Elias, que era um direito dele, mas talvez ele não precisava nem fazer isso, mas ele queria fazer a obra de Deus, mas não é pecado não. Uma certa feita alguém me perguntou, não tem muito tempo isso não. Você gosta de ser pastor? Eu falei, eu gosto, para mim é bom. Que uma vez alguém, na minha casa na época, isso tem muitos anos isso. Deus enviou uma profeta de Deus, uma irmã, acho que era missionária, e ela falou para mim uma coisa, meus filhos estavam perto.
A Deus me mostra uma coisa, que você tem pedido a Deus e Ele vai realizar na sua vida. Na época, meus filhos até falaram ainda, falou com a mãe dele na época: mãe, eu creio que meu pai vai aposentar. Eu falei: ainda não. Não está no tempo, não. Mas o que eu tinha pedido a Deus, pedido ao Senhor sempre... Aí por isso que alguém perguntou um pouco disso: você tem vontade de ser pastor? Porque eu acho, esse irmão que me perguntou, ele falou: eu tenho uma luta muito grande, que eu vou num culto, vou num lugar, Deus usa o profeta, fala para mim e eu fico preocupado. Eu falei: não, para mim é bom. Porque eu pedi, eles não sabiam, dentro do meu lado ninguém sabia, minha família não sabia. Mas eu tinha vontade de pedir ao Senhor uma coisa como Elias. Quando ele falou com Elias e Eliseu falou: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti, na minha vida. Só que isso tem que preparar, irmão, nas nossas vidas. Tem um preparo nas nossas vidas, tem que ter muito cuidado. E muitas vezes a gente pensa que vai falar de qualquer forma e não vai cumprir sim. Vai se realizar na nossa vida que a gente pede. Que imagina uma igreja que não tem um pastor, não tem uma liderança, não tem nada. É difícil. Agora você pode pedir, eu creio que não é pecado não, mas tem que zelar por isso. Tem que zelar pela palavra de Deus, zelar pelas ovelhas que o Senhor coloca nas mãos daquele que vai cuidar. Como Eliseu, quando ele pediu: olha, eu quero a porção dobrada, e realmente foi acontecendo. E na vida dessa mulher, irmãos, que realizou, quando o filho dela nasceu, para ela, aquele tabu, aqueles obstáculos saiu fora. Só que tem uma coisa: Deus provou ela e provou também Eliseu. Por isso que eu falei, Geazi não estava em aperto não, porque ele não prometeu nada, mas Eliseu prometeu que ela ia ter um filho. É o que precisava na vida dela, para acontecer na vida dela. Que a gente fica lendo em outros textos também, a gente vê de mulher que lutou, trabalhou, a gente nem pensa que era estéril. Naquele caso de Ruth, ele também, eu não sabia que ela era estéril. A gente vai vendo, ela não ia ter filho senão. Aquela passagem de Ruth com Noemi ali, ela não ia ter filho não, porque ela não tinha ainda. Se o marido tinha morrido os 3, né? E ela não tinha filho. Não tinha nem como ter filho, mas Deus trabalhou na vida dela, como na vida também da sunamita. Deus trabalhou de uma forma na vida dela. Quando ela foi atrás de Eliseu ali, o próprio marido dela falou: você vai fazer o que lá? Não é lua nova? Você vai fazer o que lá? Ela falou: mas eu tenho que ir. E a igreja conhece o texto. Ela abordou ali um animal para poder chegar onde estava Eliseu ali. O homem de Deus, Geazi, não tinha como fazer nada. Geazi veio quando ela chegou ali, quando Eliseu sabia do que tinha acontecido, que o filho daquela mulher tinha morrido, mas tudo era promessa de Deus. Além da promessa de Deus, tinha uma coisa também. Tinha 2 na luta, que era Eliseu e ela. Ela estava na luta. Eliseu também, porque ele prometeu, irmãos, que ela ia ter um filho a certo tempo, porque, irmãos, era terrível. A igreja conhece isso, o povo de Deus conhece isso. No passado, quando não tinha filho, era como se fosse amaldiçoada, considerada, né, uma pessoa que não tinha nada, uma pessoa que no meio da sociedade. Por isso a gente vê aquela passagem de Ana que não está nesse texto. Mas ali teve um sacerdote que viu o pranto dela, ela sempre chorando, sempre triste. É porque acontecia no passado. Contas que era. Hoje foi falado aqui também sobre Sara. Não era só Sara que era estéril, não. As outras mulheres também não tinham filho, não. A gente vai ver isso aí, a gente vai analisar e vai ter esse conhecimento disso. Não era só Sarai que era estéril, não. As outras também não tinham filho, não. Só que ela foi agraciada por Deus. A Bíblia fala em ser agraciada. Igual na passagem também de Elias. Aquela mulher ali, aquela viúva também. A Bíblia fala que só aquela viúva, tinha muitas viúvas, mas aquela ali foi agraciada por Deus. Ela foi alcançada por Deus. Por causa do milagre que aconteceu na vida dela. Não está nesse texto, que está na parte de Elias. Mas ela foi agraciada também por Deus. E quem alguém prometeu a ela, que era o profeta de Deus também, não foi diferente. Quando Elias chegou ali, e ele já estava passando o quê? Num momento difícil. Deus enviou ali Elias na beira daquele ribeiro. A passagem de Elias foi dessa forma, que aqui nós estamos falando de Eliseu. Naquele ribeiro ali, ele bebia a água daquele ribeiro, os corvos vinham trazer alimento para ele, mas chegou a hora também que secou. Quando Deus faz isso na nossa vida, irmão, está nos levando para um lugar, em outro lugar. Quando Deus falou para Elias ali,
O ribeiro secou e não tinha mais alimento, não tinha mais carne, não tinha mais nada. Quando o povo trazia pão e trazia carne para ele. Só que Deus falou para ele, eu vou te enviar para um lugar, não tem mais água aqui. É isso que Deus faz na sua vida e na minha vida, irmãos. Deus tira a gente de um lugar porque o ribeiro seca. Se o ribeiro secou, eu vou fazer o que mais? Não tem água, não tem alimento, você também não tem. Só que Deus vai levar para um lugar para você trabalhar. Lá Ele vai te orientar o que precisa fazer, como fazer na obra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquela mulher ali, aquela viúva, ela foi agraciada, as outras não. Apesar que na frente veio a parte de Eliseu também. Que outra viúva também passou também. Então quando Deus falou, vou te enviar, já ordenei uma viúva para te sustentar. Isso é difícil. A viúva precisava tanto, sempre a viúva precisava de alguém ajudar, de alguém estar dando as coisas, ofertando as coisas, alimentando ela. E chegou o momento ali de Deus fazer isso. Não foi diferente na vida de Eliseu também. Só que na vida de Elias foi essa promessa. Que Deus já orientou ele, lá eu já tenho uma viúva que ela vai te sustentar. Ali Deus provou dois novamente, que bem no início. E a gente viu como que Deus faz, como que Deus trabalha. Que no passado era difícil. Agora a gente quase não vê. Se tem alguma viúva, ela tem alguém que ajuda, tem alguém que cuida dela, tem outra forma, né? Ela recebe de um lado, recebe de outro. É assim que Deus trabalha. E nesse ponto aqui, da palavra de Deus, no texto que eu já tinha falado, versículo 14, e disse ele, que há de fazer, pois, por ela, Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é alcançado em idade. Pelo que, disse ele, chama ela, e chamando ela, ele pôs a porta, e ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Ela não precisava nem falar isso tudo, mas falou. Porque ela não sabia se aquilo ali ia acontecer, ela não sabia se aquilo ali ia se realizar na vida dela, não. E a gente vimos que ela, quando ele prometeu a ela que a certo tempo, porque ela faltava muita coisa, ou poderia dizer assim, faltava uma coisa. Igual na época também que não é esse texto não, do mancebo de qualidade. Quando ele foi questionando com o Senhor ali, o Senhor começou a conversar com ele, se ele conhecia isso, conhecia aquilo. Eu conheço desde a minha juventude ou a minha mocidade. Só que o Senhor falou para ele, ainda te falta uma coisa. E dentro desse texto aqui, irmãos, para a nossa vida também falta. Às vezes falta até mais de uma. A gente pensa assim, mas falta só uma, às vezes falta mais de uma. Mas só que Deus está na frente. Que a gente está fazendo tudo, parece que está tudo certo e Deus está trabalhando sim. Só que às vezes falta uma coisa, essa coisa é importante, que é Deus que cumpre. É Deus que realiza em nossas vidas, como essa mulher. E ela deixou bem claro para ele, você está falando uma palavra para mim que é bem difícil. Pouco dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa usou uma palavra para mim e falou assim, você está falando uma coisa que isso é coisa muito séria. Eu falei, mas eu nunca brinquei com nada, principalmente as coisas de Deus. Eu nunca brinquei com as coisas de Deus. E realmente tudo que a gente faz diante do Senhor, diante de Deus, é coisa séria mesmo. Por isso que ela falou para ele, não engana a tua serva, ou não minta para a tua serva, que isso vai acontecer, que vai realizar na minha vida. Mas aconteceu, porque o homem de Deus, quando ele pediu lá Elias, ele colocou a vida dele em jogo. Eliseu colocou. A gente volta lá no início, quando ele largou a família dele, deixou a família dele lá, a Bíblia diz que Elias falou uma coisa com ele, vai e volta, não era para ficar não. Isso aí na nossa vida acontece, Deus fazendo isso, usando alguém na nossa vida, vai e volta, que muitas vezes a pessoa vai, pastor, e não volta mais não. Ele sai daqui com um pensamento, aqui ou outro lugar também. Só que ele está ouvindo a promessa de Deus, a palavra de Deus, e às vezes não volta mais não. Por isso que Elias falou com Eliseu, vai e volta, não fica lá não. Ele não ficou mesmo não. Irmãos, o que Eliseu fez ali, deixou tudo. Isso aí está na vida dele, no início da vida dele. Quando ele deixou, e tem uma coisa, ele ia, não esperou não.
Eu creio que vocês já leram, notaram isso, presenciaram isso. Elias não esperou não, quando falou vai e volta, era para ele voltar, eu já estou seguindo. É a palavra de Elias. Eu continuo na caminhada, você vai vir e vai fazer a obra de Deus. Aí chega lá na frente, ele teve aquela palavra ali de Elias. O que você pedir, eu te darei. E como que Eliseu fez, irmão? Quando Elias falava com ele, eu vou aonde? Eu vou a Jericó? Eu vou orar. Eu vou a Betel, eu vou orar também. Você pode ficar aqui. A palavra era essa, quando fosse nesse sentido. Só que Eliseu falava com ele o seguinte: aonde você for, eu não vou abrir mão, vou estar nos seus pés, vou estar caminhando contigo. Porque quando Elias falou para ele: se você ver quando eu for tomado, você vai conseguir o que você pediu. Isso aí é muito sério, irmãos. Por isso que pouco dia alguém falou para mim: você está usando uma palavra que isso é muito sério. Eu falei: mas eu nunca brinquei com as coisas de Deus. E não deve brincar com as coisas de Deus. Dependendo, nem brinca. É melhor nem brincar. Mas quando Deus manda falar, você pode falar. Quando Deus manda você não falar, ou eu não falar, ou deixar de falar, ou pensar também o que eu vou falar, qual vai ser a minha pronúncia, qual vai ser a minha palavra diante do povo de Deus. Para prometer uma coisa, irmão, tem que ter cuidado. Eliseu prometeu, mas lá na frente veio a prova. A prova dele foi maior do que a mãe do menino, do que a sunamita. Para ela tinha só pena, o menino tinha morrido, mas e ele? Ele tinha que voltar, irmãos. Nota bem uma coisa, que quando Geazi chegou perto dela e perguntou, não é isso? Acho que 3 coisas. Se estava tudo bem. Ela falou o quê? Ela falou que estava tudo bem. Mas para Eliseu ela não falou que estava bem, não. Então na nossa vida, irmão, quando a gente usa a palavra de Deus, promete a alguém, que Deus manda prometer a alguém da palavra de Deus, isso significa, irmãos, é igual um milagre. O milagre, irmãos, ele não se repete. Eu estava ouvindo esse dia que fala sobre o milagre. O milagre não tem resposta. Você vai perguntar o que é Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor realizou? Por que Deus fez na vida da viúva? Não tem resposta, não. O milagre não tem resposta. O milagre ele vai ser realizado. O milagre ele vai se cumprir. Mas se eu for perguntar ao Senhor por que fez isso, é muito texto da palavra de Deus, irmãos. Não está nesse texto não, mas o cego de nascença, alguém perguntou, não perguntou? Quando ele foi lá e mandou aquele cego de nascença, né? Ele untou os olhos dele, a vista daquele homem, e mandou aonde? Lá no tanque de Siloé e lavar, que ele ia ficar curado. E ficou. Só que o discípulo, quando viu aquilo ali, perguntou para ele: Senhor, quem pecou, não foi? Quem pecou, foi ele ou foi seus pais, para que ele nascesse cego? A palavra do Senhor foi essa: ninguém pecou. Mas isso é para cumprir a palavra de Deus na vida desse homem, na vida daqueles que estão olhando e estão vendo. Então o milagre não tem resposta. Como é que você vai perguntar ao Senhor por que ele curou aquele cego? Não tem resposta, não. O Senhor, quando falou ali para o discípulo, ninguém pecou, mas para que a palavra do Senhor se manifestasse, para o poder de Deus se manifestasse, é isso que aconteceu. E quando eu vi esse dia falando sobre o milagre, não tem resposta. Como é que eu vou perguntar ao Senhor por que curou aquele cego? E são muitos milagres, irmão, que o Senhor fez. Aqui nós estamos falando de Eliseu. E quando fala em milagre, está falando de Jesus, está falando do Senhor. Aquela passagem ali do milagre, fala de milagre. Daquele homem que estava lá numa aldeia. Acho que é Betsaida, se eu não me engano, o lugar. Chamaram o Senhor, vai lá, coloca as mãos sobre o cego. Interessante, mas ele não estava sozinho não, mas ele estava num lugar terrível. A aldeia não é lugar bom para nós não. Quando o Senhor tira nós da aldeia, não é para voltar mais não. E muitos voltam para a aldeia novamente. Mas quando o Senhor foi ali, colocou as mãos naquele homem, curou aquele homem, é um milagre, irmãos. Está falando de milagre, ali está falando de milagre, porque quando fala em milagre, irmãos, é aquilo que eu não posso fazer, você não consegue fazer, isso é milagre, só Deus faz. E quando o Senhor colocou as mãos naquele homem, foi 2 tempos, não foi? 2 períodos. O primeiro o Senhor perguntou, você está enxergando tudo? Senhor, eu estou enxergando, mas os homens parecem que é árvore, né? Parece que é árvore que estão andando. E o Senhor fez a segunda vez. E quando perguntou novamente, ele falou, Senhor, agora eu vejo ao longe uma coisa na nossa vida, irmãos. Parece que muda um pouquinho do texto.
o que acontece nas nossas vidas, irmãos, o Senhor trabalha nas nossas vidas quando Ele nos liberta. Enquanto a gente não estiver caminhando, são várias passagens, irmão. De Pedro foi assim. Pedro, quando saiu daquela prisão ali, quando ele chegou lá na rua, uma coisa que aconteceu na vida dele, ele não viu mais aquele anjo. Porque dali para frente ele tinha que caminhar com as suas pernas, com os seus pés. É assim que a gente precisa. Quando a gente aceita Jesus, está na casa do Senhor, caminhando, fazendo a obra do Senhor, a gente tem que caminhar, tem que lutar. Por isso que Pedro foi até ali, o anjo foi guiando ele, não foi? Aquela porta lá de fora, aquela porta de ferro, a Bíblia diz que ela abriu sozinha. Não é bem sozinha, mas é. Porque Deus estava na direção, Deus estava na frente. Então Pedro, quando não viu mais aquele anjo, o que ele tinha que fazer? É caminhar. Então na nossa vida, irmão, quando aceitamos o Senhor, aceitamos Jesus na nossa caminhada, no nosso dia a dia, aí passa pelo batismo, desce as águas, e dali para frente, o Senhor não vai fazer tudo não. Dali para frente eu preciso andar, você precisa andar, precisa caminhar. E nesse ponto aqui, irmãos, essa mulher, ela viu o homem de Deus ali, ela começou a confiar. Sulamita ali, quando ela chegou, não estava Eliseu lá, que ela já tinha falado para ele: não minta para tua serva, não me engana. Agora Geazi ficou bem livre. Pode ver que Geazi veio cá e não conseguiu nada, aconteceu? Ele trouxe o bordão, Eliseu deu na mão dele, vai lá e faz isso e isso. O menino não reviveu. Ele lutou, mas não conseguiu, porque não era para ele. Então na minha vida e na sua vida, quando Deus promete a você, manda a gente fazer, manda a gente falar, é comigo. E é com vocês também, é assim que Deus faz. Está aqui o pastor Joel. Mas se Deus manda ele prometer alguma coisa, é ele que vai ter que fazer. Ele não vai pedir os outros para fazer, não, que não vai acontecer, não vai conseguir não. Que é ele que prometeu que vai acontecer isso, porque Deus mandou ele prometer. Foi o caso de Eliseu ali, daquela mulher. Deus mandou ele prometer àquela mulher que ela ia ter um filho, para mudar a situação dela. E tem uma coisa que Deus trabalha. Como que Deus trabalha? Deus cria uma situação para ele resolver a outra. É o caso dessa mulher, criou uma situação ali para resolver a outra. Para quê? Para a confiança dela ser mais forte ainda. É o que ela precisava, confiar no homem de Deus. Porque quando ele prometeu, mas ela já tinha observado. Quando ela falou para o seu próprio marido: esse homem que passa sempre aqui, eu já observei, eu já olhei, eu já notei, podia falar dessa forma. O que é o mesmo sentido? Que ele é um verdadeiro homem de Deus. Isso é tão bom, irmãos. Não é que a gente é melhor do que ninguém, não. Tem que lutar mais um pouquinho, tem que lutar mesmo pela obra do Senhor. Mas quando Deus manda a gente falar, você pode falar. Usa a palavra do Senhor, porque Ele promete e garante a vitória na vida daquela pessoa que você está sendo usado por Deus. E nesse ponto aqui, irmãos, a gente precisa cada dia, e eu preciso. Se Deus mandar eu falar, eu posso falar, mas tem que ter cuidado como que vai realizar aquilo ali. Mas quando Deus manda, Ele garante. Por isso que Eliseu, quando falou para Elias ali: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. E aí, qual foi a resposta de Elias para ele? Se você vê quando eu for levado ao céu, quando eu for tomado pelo Senhor, por Deus, você vai conseguir. Mas o que ele fez naquele período todo ali? Quando Elias falava: eu vou a Betel, vou orar, vou em Jericó, ele falava: eu não te deixo. Por que ele fez aquilo ali? Porque ele tinha um pedido que Elias falou para ele: se você ver, se você presenciar quando Deus me levar, quando eu for tomado, você vai conseguir. Então, irmão, não é pecado pedir, não. Eu creio que não, pode ser que eu esteja enganado. Você pode pedir: Senhor, eu quero a igreja com 1000 membros. Pode pedir, sim. Deus vai realizar. Só que a luta vai aumentar também. Quanto mais gente, a luta é maior. Vem pergunta de um lado, vem problema de você estar fazendo gabinete com um, fazendo gabinete com outro, aconselhando um, aconselhando o outro. É igual, não é diferente do animal selvagem, não. A pessoa que está tomando conta de 10 ou 20 animais. Quando você vai cuidar de uma ali, o outro de cá já saiu do lugar. Então não é diferente, não. No meio do povo de Deus é uma bênção. É uma bênção. Por isso, quando alguém me perguntou há poucos dias: você gosta de ser pastor? Eu falei: eu sei que eu sou pequeno, mas eu gosto.
Para mim é importante isso, porque eu pedi foi ao Senhor. E eu quero fazer o quê, irmãos? Eu quero continuar trabalhando na obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. Por isso que eu citei no Salmo 126, que não está nesse texto. Aquele que leva a preciosa semente é a palavra de Deus, irmãos. Qual é a semente que você está levando? Entregando a alguém, ofertando a alguém. Qual é a semente? Tem que ser uma semente preciosa, que é a palavra de Deus. Então, aquele que leva a preciosa semente, irmãos, é luta. Não tem vida boa, não. Uma certa feita, irmãos, eu estava ali na Vila Ema, não estava congregando lá, não. Aí um pastor que dava aula lá para a gente, ele falou que... Você lembra do pastor Eugênio? Quando ele falou para um pastor, você quer carteirinha, você quer credencial, mas ele não... Só tem uma coisa, o pastor verdadeiro, aquele que serve de ponte para a ovelha passar. E não é diferente, não. Em São João, no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus falou o quê? Eu sou o pastor das ovelhas. Então a ovelha, irmãos, ela segue o passo do pastor, mas o estranho não vai atrás, não. Então Jesus, quando falou ali, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Que ele conheceu muito o pastor Eugênio. Ele não era o verdadeiro pastor? Diz que ele ficava 2 horas de joelho orando, mas eu nunca percebi. Eu nunca orei junto com ele, não, mas... Diz que ele ficava 2 horas, ia para Taquara. Ele conheceu mais do que eu. Conheceu o pastor Eugênio mais do que eu ainda. Diz que ele ia, ajoelhava 2 horas e estava orando e o joelho dele aguentava. Então, por isso que ele falou com esse pastor que disse que queria ser pastor. Só queria, irmãos, a credencial, o que ele queria. E quando ele falou, se você ser um pastor, você vai servir de ponte e a ovelha vai passar. Passar como? Para atravessar, irmãos, um momento difícil que a ovelha está passando. Aquele que está na frente, irmão, aquele que Deus chama, como Eliseu aqui. Quando ele fez a promessa para a sunamita, ele sabia que Deus ia realizar na vida dela, para ele não passar vergonha, para ele não ficar em aperto. Ficou um pouco, sim. Mas lá na frente ela continuou confiando em Eliseu. Aquela parte lá da frente, quando ele falou com ela, junta tua família, não foi? Junta teu filho, tua família e vai para um lugar aonde você puder esconder, você esconde, por causa dos filisteus. E ela confiou e fez. E quando ela voltou, ela perdeu? Essa sunamita mesmo. Ela não perdeu nada, irmãos. A propriedade que ela deixou, o rei ali, alguém cuidou, zelou por aquela propriedade e fez o quê? Evoluiu mais ainda, prosperou mais ainda. E quando ela voltou ali, parecia que ela tinha perdido tudo. Mas não, alguém pegou aquele rei, mandou pegar tudo que produziu, como aquela renda aumentou, coloca nas mãos dela, porque ela precisa e ela merece, porque ela confiou no homem de Deus, irmãos. Essa mesma mulher, ela confiou quando Eliseu falou com ela, procura um lugar que você fica bem distante, com a tua família, que Deus vai estar honrando e te abençoando. E ela fez, não fez? Ela passou um período, acho que é 7 anos, né? Ela passou 7 anos. Quando ela voltou, estava tudo em dobro. O que ela deixou, que ela pensou, quando eu voltar não tem mais nada. Mas ela teve sim. Porque a promessa de Deus, como que Deus faz, como que Deus trabalha. E quando Deus manda, irmão, Ele garante a vitória. Eliseu passou a prova? Passou. Por isso que eu citei, quando alguém me fez uma pergunta há poucos dias sobre isso. Você gosta de ser pastor? Eu sei que eu sou pequeno, mas sou falho, sou pequeno, como diz o salmista, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de vocês, o Senhor cuida de cada um. Quando eu citei o nome do meu filho aqui, porque eu não pensava, eu nem sabia, mas Deus sabia. Deus sabia quando eu citei isso aqui. O Espírito Santo fez isso na minha vida, me cobrou para ele voltar para dentro de casa e está aí, graças a Deus. E não é diferente na vida dele, na vida dos outros meus filhos, na vida de vocês, não. Aquele que Deus manda fazer, aquele que Deus promete, para você prometer também. A promessa ela é 2 vezes. Deus promete na vida dele, promete na vida de vocês, para você prometer também, usado por Deus. Parece que a promessa ela é feita 2 vezes. Deus promete vocês. Aí você vai e promete a alguém, mas cuidado na hora de prometer o que vai se realizar na vida daquela pessoa. Que Deus continue nos abençoando. Mais uma vez eu agradeço de estar aqui, junto com vocês, no meio de vocês.
é o povo de Deus, irmãos. Isso é importante na minha vida, na sua vida. Não estou falando só de pastor, não. A gente prima só esse lado. Não é só pastor. E as irmãs? E as missionárias? As mulheres de Deus até... Foi ontem ou hoje que eu estava analisando na igreja lá, pensando uma coisa. Foi hoje, parece, na consagração. Acho que foi o segundo culto. Primeiro culto, naquela garagem, não foi, já? Primeiro culto. E Deus prometeu a ele. Aquele primeiro culto, lugar tão pequenininho ali. Depois daquele dia, quando foi para aquele salão, não foi? Era 2 lojas, abriu as 2 para fazer só a igreja, não foi? Eu tive a oportunidade ali de pregar numa campanha. Quando ele estava tomando a conta da igreja ali em Santa Luz. Eu tive a oportunidade, que a oportunidade era essa. Mãe de joelho e filho de pé, lembra? Foi a segunda vez. A primeira foi na garaginha dele lá. Primeiro culto que ele fez na garagem. E eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida dele, pela vida dos outros, pela vida de vocês também, que estão todos aqui. Pela vida, irmão, daquele que busca a palavra de Deus, aquele que orienta alguém. Por isso que eu citei, a promessa parece que ele é feita 2 vezes. De repente é um equívoco meu. Porque Deus promete a você, para você poder prometer a outra pessoa. E Ele vai realizar, Ele que vai realizar. Não é eu que vou realizar, não. Não é o outro pastor na face da terra. Quantos tem? Quantos líderes fazendo a obra de Deus? Mas não é só o homem, não. Não é só o pastor, não. Apesar que hoje a gente não deve nem falar desse ponto. Mas quantas missionárias, quantas pessoas, quantas irmãs, irmãos, do ciclo de oração, agora eu vejo. Está na luta, está enfermo, mas vai assim mesmo. Hoje eu citei para uma pessoa, até uma irmã da igreja. Eu falei, mas Deus te prometeu uma coisa. Deus te guardou. Deus te deu autoridade para estar na consagração. Está do lado ali, está na mesa de oração. Porque Deus prometeu. E vai em frente, porque Deus é que garante a vitória. Eu citei para uma irmã até de oração, de consagração. Outra eu tornei a falar de novo. Falei, você lembra quando eu falei que Deus te deu uma autoridade, que você tem que zelar por ela? Ainda falei assim no dia que eu falei com essa irmã. Não abandona não a palavra de Deus. Deus tem te dado autoridade, irmãos. Porque o que eu vi ali? O que eu vi ali, irmãos, alguém retrucando, alguém estendendo a palavra, irmãos, isso é tão difícil. Uma coisa parece até que é estranha. Mas tem pessoa que não separa as coisas, não. Um estudo bíblico é uma coisa, a pregação da palavra de Deus acho que é outra. Mas tem pessoas que ele mistura tudo. Se você está pregando, o outro quer pregar junto? Não, pelo amor de Deus, assim não. Deixa aquela pessoa que Deus colocou. Aquela pessoa que Deus designou naquele dia para ele trazer a palavra de Deus. Deixa ele usar a palavra de Deus. A gente vê isso. Não estou dizendo que é aqui não, que eu tenho vindo até pouco, né? Mas Deus me trouxe mais uma vez. Para poder usar a palavra de Deus. Quando eu falo que eu sou pequeno mesmo. O salmista no Salmo 40, ele falou ali lá na frente. Eu sou pobre, sou pequeno, sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele que cuida de vocês, que cuida de mim. Que a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Enquanto for possível, faz a obra do Senhor. Eu fico analisando o apóstolo Paulo, irmãos. A gente fala assim, ele fugiu para o texto de apóstolo Paulo. Mas quando o apóstolo Paulo falou com Timóteo ali, acho que está no 2 Timóteo 4, versículo 5, uma coisa assim. Faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. É isso que Deus chama. Parece ali que Timóteo não era ainda evangelista. Que é quando Paulo falou para ele, faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Então o ministério que Deus tem te dado, o ministério que Deus tem dado a cada um, mas cumpre ele. Não deixa, não para no meio do caminho, não. Não joga pela encruzilhada, joga por fora, não. Faz a obra do Senhor, cumpre o seu ministério, que Deus sabe, Deus garante a vitória nas nossas vidas. Que Deus continue abençoando a nossa família, abençoando a igreja. Que isso é tão bom, irmãos. Aqui é a família de Deus. É a minha família também, apesar dos filhos, mas é a minha família. Aquele que aceita Jesus, aquele que caminha na palavra do Senhor, aquele que está levando a palavra do Senhor genuína, é a minha família. E eu preciso o quê? Estar junto, eu preciso estar do lado, ajudando a fazer a obra do Senhor. Por isso que eu citei para essa irmã, eu falei, irmã, Deus te chamou, Deus te deu uma autoridade de estar numa mesa de oração, numa mesa de consagração,
mas não joga fora não. Porque quando Ele fez isso, quando Ele faz nas nossas vidas, por isso que naquele segundo culto, foi a segunda vez, e a campanha era essa: mãe de joelho e filho de pé, porque ele está lá no lamaçal, ele está no meio do lugar terrível, mas a mãe está ajoelhada, a mãe está orando, a mãe está buscando. Ajoelhar, irmãos, é dentro da igreja, é dentro da casa do Senhor e do nosso lar também. Então, quando eu me lembro era uma campanha assim: mãe de joelho e os filhos de pé, que essa é a promessa do Senhor nas nossas vidas. Enquanto a mãe está orando, Deus está levantando, está tirando o filho lá do meio das drogas e aceitando Jesus também, que isso é a meta. O apóstolo Paulo falou lá em Romanos, não falou? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? Tem que pregar essa palavra, que é uma palavra genuína, é semente, que ela germina a cada dia. E o apóstolo Paulo falando ali em Romanos: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue, irmãos? Alguém tem que levar essa palavra. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso. Mesmo que seja na contenda, porfia, vanglória, mas o evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Que Deus continue nos abençoando. Eu preciso aprender. Enquanto eu tiver Deus me dando esse olho de vida, eu estou aprendendo da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor é tudo na minha e na sua vida também. Esse Deus, irmãos, que fez o céu e a terra. E quando o apóstolo Paulo falou com Timóteo: faz a obra de um evangelista. Parece que ele não era ainda. E cumpre o seu ministério. Todos nós temos um ministério com Deus, irmãos. Eu vou citar só um versículo aqui, mas não está nesse texto não. Que está lá em Salmo. Acho que é Salmo 25, versículo 14. Deus tem um segredo contigo. Deus tem um segredo com vocês, irmãos. Ele tem um segredo com a gente. O segredo de Deus, sabe para quem? É para aqueles que temem a palavra do Senhor. É o segredo de Deus. E muitas das vezes a gente não... Parece que a gente não tem segredo com Deus, não. Você fala para outra pessoa aquilo que era para falar para o Senhor. Mas Deus não, Ele só fala para a gente. O segredo dele é com a gente. Porque Ele não mente, a palavra do Senhor, não, Deus não mente. A Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. Então, ainda que eu seja infiel, mas o Senhor permanece fiel. Eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Manuel. Para quem não conhece aqui, é meu pai, né? Digo sempre que é um exemplo de vida para minha vida e para a minha história. Eu amo demais esse velho, né? Esse papai maravilhoso aqui. E eu tenho um amor muito grande pela vida do meu pai. Eu agradeço muito a Deus por o Senhor me conceder e me deu a oportunidade de ser filho dele. Se hoje estou aqui, eu agradeço ao Senhor e esses joelhos que acreditaram que Deus poderia mudar a minha história, no nome de Jesus. Deus abençoe o Senhor, viu? Bênção. Quer mais água? Quer água não? Ele vem aqui e fala: irmão, mas eu bebo muita água lá naquela igreja. Para as irmãs lá da água mesmo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar para a gente finalizarmos. Amanhã nós temos um compromisso com os homens aqui na igreja. Todos que estão aqui estão convidados, tá? Todos os homens que estão aqui na igreja estão convidados para estar aqui amanhã a partir das 7 horas da noite. Nós vamos ter vamos conversar um pouco aqui. Pastor Edilson vai estar aí responsável sobre esse trabalho aí. E amanhã nós estaremos aqui conversando um pouco. E os homens vai estar trazendo, cada um vai trazer um petiscozinho, um pastel, não sei o que você vai estar trazendo amanhã. Então a partir
das 7 horas da noite estaremos aqui para conversarmos um pouco e ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos orar. Domingo estaremos aqui novamente. Não temos a escola pela manhã, foi mudada para terça-feira, tá, irmãos? Então os irmãos aí, eu queria agradecer os irmãos que as nossas escolas aqui no domingo era entre 10 a 15 pessoas. A primeira aula nossa que tivemos aqui na quarta-feira, tivemos 40 pessoas aqui na escola bíblica. E eu louvo ao Senhor, e eu creio que na próxima terça-feira teremos aqui 70 pessoas, daqui a pouco 80 pessoas assistindo às aulas. Então, as nossas escolas. Então, foi muito bom o estudo que foi dado aqui na terça-feira. Então, não temos mais a escola bíblica pela manhã, no domingo. Nossas escolas agora é na terça-feira, que nós temos aqui, começa às 7 horas, temos uma oração antes. Então, venha para a oração e logo após a oração temos a escola bíblica. Vamos agradecer ao Senhor, no nome de Jesus. Queria agradecer a você, sua família, por estar conosco aqui hoje. Você que está nos assistindo também. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. No nome de Jesus. Queria aproveitar o pastor Donizete, pedir para ele estar orando nesse momento. E ele mesmo vai estar encerrando com a bênção. Deus abençoe a nossa diaconisa Priscila, que dirigiu esse trabalho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aos músicos e aos amados irmãos que vieram cultuar junto conosco. A paz do Senhor, oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos, ó Deus, por esses momentos que nós passamos em Tua presença, ó Deus, te adorando, glorificando, exaltando o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque nesses momentos o Senhor se fez presente em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, pela palavra que o Teu servo nos trouxe na noite desse dia para o nosso coração, e que nós venha, Pai, não só mesmo guardar mesmo, ó Deus, mas nós venha viver, ó Deus. Pai, muito obrigado pela presença de cada irmão que aqui chegou, Senhor, para te adorar, Deus. E aqueles que não conseguiram chegar aqui, ó Deus, entregue nas Tuas mãos, que o Senhor venha despertar para que essa igreja esteja, Pai, em união, ó Pai, para fazer o Teu querer e a Tua santa vontade. Pai, assim como o Senhor nos trouxe até aqui, nos leve de volta ao nosso lar, ó Deus, nos guardando, nos livrando, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, das balas perdidas, dos homens sanguinários. Ó Deus, que o Senhor venha nos dar, Deus, uma noite abençoada na Tua presença, com sonhos e revelações, ó Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, digamos amém. E que Deus abençoe a vida de todos, no nome de Jesus.